Hoje eu quero falar com você sobre a ferramenta que definitivamente mudou a minha produtividade e mudou completamente a minha vida. A ferramenta se chama Notion. Eu tenho falado sobre ela em vários lugares, em outros canais, no Instagram, nos e-mails, e hoje eu quero te apresentar um pouco, fazer uma breve introdução e te mostrar qual é o potencial que essa ferramenta tem. Mas antes, eu quero te pedir algumas coisinhas só para a gente continuar fazendo esses conteúdos. Se você quiser mais tutoriais sobre Notion, descobrir ainda mais o poder dessa ferramenta que ela pode fazer por você, dá um curtir aqui neste vídeo, lembra de compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo e não deixa de colocar seus comentários aqui embaixo para que eu saiba exatamente o que você gostou, o que você gostaria e quais outros materiais você gostaria de ter aqui. Muito bem, então antes de eu ir para minha tela do computador e te mostrar todo o poder que o Notion pode te proporcionar, deixa eu falar rapidinho porque o que me motivou a levar todas as minhas coisas para o Notion. Eu já trabalhava com Trello, já trabalhei com Asana, trabalhei com o Wunderlist, o antigo Wunderlist, trabalhei com diversos aplicativos e ainda hoje trabalho com alguns aplicativos em nuvem, principalmente o Google Drive, o Slack, entre outros. Por conta disso, a maioria das minhas coisas estavam separadas em diversos aplicativos diferentes. E é o sonho da minha vida, deve ser o sonho da grande maioria das pessoas que trabalham com um projeto, incluindo o seu, conseguir concatenar, colocar todas as coisas dentro de um único aplicativo. E o Notion é essa ferramenta, definitivamente o Notion é essa ferramenta. Depois que eu consegui descobrir o Notion e com o tempo vou aprendendo cada vez mais e todo o potencial que ele cria, todo o potencial que ele tem, quanto mais eu vou descobrindo isso, mais apaixonado eu vou ficando com ele. Então vamos para a tela do meu computador, eu quero te mostrar um pouco do potencial, aonde você pode chegar com o Notion e depois eu vou te dar uma breve introdução sobre ele. Bom, já estamos aqui na tela do meu computador e esse daqui é o meu Notion, esse daqui é a minha central, tanto que já você pode ver aqui que tem o logo, tem o nome central de comando e tudo isso é personalizado. Uma das coisas que eu mais gosto do Notion é que o poder de personalização dele é definitivamente imenso. Para ser sincero, eu ainda não consegui enxergar qual é a finitude dele, então eu gosto de dizer que o poder de personalização dele é infinito. Você consegue ver aqui que eu tenho as entradas de todas as pessoas, incluindo a minha mesma, então eu tenho uma central só com as minhas tarefas, de todas as pessoas que trabalham comigo em projetos além, então você vai ver aqui a central até da galera que trabalha junto aqui no Ser Freelancer. Você consegue ver aqui todos os projetos de todos os clientes que eu tenho atendido ou que estamos atendendo nesse momento, e aqui você consegue ver páginas e mais páginas relativas a informações dentro da empresa, que são informações até um pouco mais burocráticas. Então você vai ver aqui o aspecto financeiro e até alguns documentos, tá? Eu consigo inclusive criar alguns templates, então para facilitar a minha vida na hora que eu preciso criar, por exemplo, um novo projeto, eu não preciso criar nada do zero. Eu venho aqui em templates, duplico uma página de projeto que já existe lá dentro e aí eu trago ela para cá. Essas colunas aqui, tudo isso é personalizado. Aqui embaixo você consegue ver o dashboard de tarefas, então você tem capacidade aqui para enxergar exatamente todas as tarefas, tudo que a gente tem trabalhado. Então você vai conseguir ver, por exemplo, tudo que ainda não tem em status, né? Tudo que não foi iniciado, que é o nosso backlog, e aqui, por estar em inglês, está como no status, você consegue ver todas as que não foram iniciadas ainda, todas as atividades que estão em progresso, aquelas que estão aguardando alguma coisa, e aquelas que estão aguardando revisão, e por último aquelas que estão completas. Ele também tem um poder uma capacidade de filtros gigantesca. Recentemente eles liberaram inclusive uma possibilidade de filtros em grupos, então você consegue criar filtros dentro de filtros, e por mais que isso pareça confuso e talvez até pareça um pouco difícil de entender, acompanha o vídeo para você, acompanha o vídeo, vai acompanhando o canal, porque provavelmente eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, mas você precisa entender que a possibilidade de você ter filtros dentro de filtros é literalmente uma forma de você criar qualquer coisa e criar qualquer painel para qualquer projeto, tá? Aqui embaixo você está visualizando todas as tarefas como um todo, então você está vendo as tarefas de todos os clientes. E essas tarefas que estão aqui, elas também estão dentro de cada um desses projetos, tá? Então vou abrir aqui um projeto só para você ter uma noção. Esse painel aqui, inclusive, ele é um painel que quem tem acesso
acesso é o próprio cliente. Então a própria cliente tem acesso a essas informações. Tudo que você está vendo aqui na minha tela agora são informações que a minha cliente tem. Então ela consegue ver, por exemplo, o roadmap dos projetos, ela consegue ver quantos projetos estão sendo trabalhados naquele momento, ela consegue ver quais são as solicitações que foram feitas, ela consegue ver aqui todos os recursos que estão conectados à conta dela e consegue inclusive visualizar aqui um percentual do progresso daquele projeto. Então, tudo isso é feito dentro do Notion. Dá para entender que a partir do momento que você está vendo isso daqui, dá para você entender que o potencial da ferramenta é muito grande. Eu não vou te mostrar exatamente como fazer toda essa central. Coloca aí nos comentários, lembra de curtir esse vídeo se você quiser mais conteúdos desse tipo, se você quiser ver um pouco mais de como eu crio realmente todas essas tarefas, tá? Só para você entender que essas tarefas que estão aqui também estão lá dentro dos projetos, eu vou abrir aqui um outro projeto, tá? Só para você ter uma noção, por exemplo, aqui no projeto que está com 83% de progresso, se você abrir o projeto, você vai abrir uma outra página, e aqui o Notion tudo trabalha, tudo funciona em página, você consegue ver todas as tarefas relacionadas a esse projeto. E essa mesma tarefa que está aqui é uma tarefa que você vai encontrar aqui dentro do dashboard de tarefas, dentro da central de comando. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu consigo mover aqui automaticamente, isso vai ser atualizado em qualquer que seja o painel do cliente que estiver ativo, tá? E uma dica legal é que aqui os meus projetos pessoais, eles também viram projetos como se fossem clientes, tá? Assim eu consigo blocar o nosso tempo de equipe, o que for necessário. Dentro do Notion também eu tenho algumas informações, tem alguma aqui, se você olhar o painel aqui do lado, eu tenho algumas outras coisas que são privadas, que são páginas de projetos pessoais ou de coisas próprias. Então eu consigo organizar os meus cursos, eu consigo organizar, por exemplo, os projetos que não estão dentro da central de comando, eu consigo aqui colocar as minhas leituras, então eu tenho uma página aqui onde você consegue entrar e visualizar todas as minhas leituras, todas as minhas anotações por capítulo e etc. Então o poder, inclusive foto, imagem, tudo isso você consegue colocar dentro do próprio Notion, tá? Então tudo isso, todo esse potencial da ferramenta é só para você ter uma noção da quantidade de coisas que você pode fazer. Eu vou trocar agora a minha tela para você começar a enxergar o meu uma possibilidade aqui para você começar a ver como você vai construir. Se você ainda não tem uma conta do Notion, eu vou deixar um link aqui na descrição para você fazer a sua conta, e se você se cadastrar por esse link, ali na minha tela você vai estar vendo aqui em cima, se você se cadastrar por esse link, tá? Quando você clicar nele, ele vai te direcionar para essa página, e aqui em cima vai ter, ó, Sebastião te convidou para o Notion, ganhe $10 de crédito. Embora o Notion seja gratuito, e isso é uma das coisas mais fantásticas que existe, já dá para ver o quanto eu gosto realmente dessa plataforma, ganhar $10 de crédito permite que você possa utilizar no futuro, agora ou no futuro, um plano ainda melhor, um plano com mais recursos ainda. Se você fizer isso, além de você ajudar aqui a minha conta, porque eu também vou ganhar aí $5 de crédito, o que me permite manter mais alguns dias ou alguns meses, né? Porque é muito barato mesmo na versão Pro. Você também tem mais 2 meses de versão Pro. Não é necessário você usar esse link, não é necessário você utilizar esse botão, mas caso você queira dar um help e pegar esses $10 para você, você vai vir aqui, vai dar um clique em Sign Up a partir daquele botão, tá? Então você vai vir aqui com o seu e-mail, eu vou fazer uma conta teste aqui só para você imaginar, para você ver o processo. Você também consegue fazer o cadastro direto com o Google, então se você clicar nesse botão e você já tem uma conta de Gmail, você consegue fazer seu cadastro direto com o Google. Eu vou fazer um cadastro com e-mail aqui só de exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui, continue com e-mail. Ele vai me pedir um código, ó, ele vai enviar temporariamente um login lá dentro do meu e-mail. Então vamos abrir aqui o meu e-mail. Eu vou receber esse código, que é um login temporário, tá? Deve estar aqui provavelmente, ó lá. Notion, Sign Up Code. Então, vocês estão vendo um código de login temporário nesse momento. Vou colocar ele aqui e vou continuar com o login, tá? Esse login depois ele vai me pedir para fazer um novo password. Então aqui você vai ver que eu vou colocar meu nome, vou colocar meu sobrenome. Você já pode adicionar uma foto se você quiser, tá? Então basta você clicar ali, ele vai dar a opção de você
selecionar sua foto e aí você pode colocar o seu login, tá? Então vou colocar um login aqui qualquer, o seu password, né? Vou criar aqui um novo workspace, vou criar um para mim mesmo, tá? Myself. Se você trabalha com time, equipes e afins, o Notion funciona perfeitamente para trabalho remoto, né? Eu trabalho até com os meus clientes diretamente. E Take Me Notion, to Notion. Muito bem. Então ele vai entrar aqui, ele vai ter um pequeno passo a passo que eu sugiro que você dê uma olhada, faça esse passo a passo para você entender melhor a ferramenta. Ela é uma ferramenta em inglês, mas isso não atrapalha em nada na sua experiência, porque ela é extremamente intuitiva. E tudo que eu vou te mostrar aqui vai ser suficiente para você começar a colocar o Notion aí em prática junto com os seus projetos, tá? Então aqui ele tem um Get Started, você pode dar um OK, e aí ele vem com algumas opções do que você pode fazer. Inclusive o próprio Notion tem tutoriais em inglês de como você pode criar páginas, escrever e editar o básico, como você pode criar o seu próprio, ou começar com um novo template e como você pode criar database, né, que são bancos de dados. O básico do básico do básico do Notion que você precisa entender aqui é que o Notion ele é uma ferramenta baseada em bancos de dados. Então tudo que você puder criar que seja informação valiosa, que você precise utilizar mais de uma vez, você vai trabalhar com bancos de dados. Preciso entender de bancos de dados para usar o Notion? Não. Preciso necessariamente construir bancos de dados para usar o Notion? Não. Mas todas as vezes que você for criar alguma coisa que seja em lista ou tabela, naturalmente e automaticamente ele gera um banco de dados para você. Então vamos voltar lá para a minha tela. Vamos voltar aqui para o Chrome e vamos lá. Depois que você entrou aqui, você pode começar ou utilizar o que tem aqui. Então, por exemplo, ele tem um personal home aqui que já é um template, tá? E já é um template que você consegue personalizar, então você pode utilizar para você. Então tem aqui, por exemplo, texto, você pode colocar central, principal, né? Ou home, como a maioria das pessoas utilizam. Dá para você colocar emojis, dá para você colocar uma imagem de ícone, dá até para você colocar imagens a partir de link. Então aqui já tem o emoji de casa, por exemplo, aqui tem um texto de descrição, então você tem uma descrição aqui, e aqui você tem algumas colunas. Vamos começar uma página do zero para você entender um pouco do que você pode fazer aí, tá? Então eu vou vir aqui em adicionar página e eu vou criar a minha página principal, a página onde eu quero colocar todas as coisas que eu vou utilizar. Então eu vou criar aqui central. Você vai ver que no princípio, quando você olha para o Notion, talvez você se sinta até um pouco perdido. Por quê? Porque ele é uma página em branco e páginas em brancos tendem a nos dar um pouco de aflição. Então quando você entra aqui, você vê que ele é uma página em branco, não tem nada pronto, como acontece com Trello, com Asana, você meio que se limita, você fica um pouco com medo. Como é que eu utilizo isso? Parece complexo, parece complicado, mas na verdade não é, tá? Na realidade não é tão complicado quanto parece. Um dos motivos pelos quais eu realmente gosto do Notion é justamente esse poder de você conseguir criar o teu próprio sistema de produtividade. Você vai criar aqui o que você precisar. O Trello é muito bom, o Asana é muito bom, diversas outras ferramentas são muito boas, mas elas costumam ser muito limitadas, elas são só aquilo que elas te apresentam e nada mais. Então quando você precisa, por exemplo, criar um portal, que foi o meu caso, criar um portal para que o meu cliente acompanhe diretamente cada projeto, que etapa que a gente está, já que eu trabalho com marketing, e por marketing existem várias etapas, vários projetos dentro de projetos, eu precisei de um lugar que conseguisse me dar muito mais potencial. E o Notion foi essa ferramenta que eu encontrei, tá? Inclusive ela foi recomendada pelo Igor, vou deixar o link da descrição do Instagram dele, porque ele fala bastante do Notion também. Bem, aqui eu vou colocar um central, eu vou criar um ícone aqui para mim, tá? Vou colocar um home aqui para nós, então vamos colocar home também. Eu gosto de trabalhar aqui, uma visão geral, só para você entender, aqui a gente tem o menu básico, né, desse lado esquerdo, aqui a gente tem o menu básico, aqui do lado você tem as opções de compartilhamento, aqui você tem tudo o que foi feito nessa página, então ó, Sebastian editou o título para central, então você consegue ter um histórico de tudo que foi feito dentro de cada página, de cada tarefa e etc. Aqui você consegue favoritar a sua página, então a partir do momento que você favorita, você consegue enxergar aqui, ó,
tá? Tudo que você criava de favorito vai ficar aqui nesse lado e você consegue ter mais algumas outras opções aqui, tá? Eu gosto de customizar o Notion da seguinte forma, eu deixo aqui na fonte de default, mas vocês têm duas outras fontes, que é serif e mono. Gosto de trabalhar com textos pequenos, porque particularmente para mim é melhor, já que eu trabalho numa tela grande, eu preciso ter uma visualização maior, e gosto de trabalhar com Full Widget, então você vai ver aí que ele automaticamente expande a tela para mim. Então aqui eu coloquei um ícone, coloquei o título de central, e eu ainda consigo colocar uma capa, então aqui tem a DD Cover, ele tem algumas imagens que vêm direto da internet, e você também pode colocar algumas cores. Então se você clicar aqui em Change Cover, você vai ter as opções aí de escolher cores, ou você pode pegar a imagem direto do Unsplash, ou você pode fazer upload, ou se você tiver um link de uma imagem que você pegou na internet, cuidado com os direitos autorais, por favor, você pode colocar o link da imagem aqui. Como eu vou utilizar uma coisa simples, eu vou utilizar vamos colocar uma cor mais próxima da nossa aqui, que é o roxo, e deixar aí no gradiente do roxo. Perfeito. Você pode colocar ou não, é opcional, quase todas as páginas vão ter mais ou menos a mesma estrutura, ícone, capa, título da página, e você pode adicionar ainda uma discussão. O que são discussões? São comentários. Então quando você coloca ou quando você trabalha em equipe, é interessante você ter aqui os comentários. Então você pode comentar qualquer coisa, as pessoas podem acompanhar seu comentário, e quando isso for resolvido, essa demanda for resolvida, você pode vir aqui e dar um clique em Resolve, e aí ele tira os comentários quando isso acabar. Depois é só adicionar um novo se você precisar. Eu uso isso principalmente nas tarefas, naquelas que a gente precisa trabalhar com outras pessoas, com outros freelancers. Então quando a gente tem parcerias e até mesmo com o cliente, ter uma área de comentários é muito bom, até para você facilitar a vida. Geralmente a gente trabalha com poucas coisas quando você é freelancer. Você pode criar uma central aqui, por exemplo, com 2 ou 3 categorias. Eu vou criar algo mais simples, bem resumido, mais imaginando assim um geral, mas pensa o seguinte, o Notion é ilimitado, e por ele ser ilimitado, você consegue literalmente construir qualquer coisa, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma área de projetos. Eu vou colocar aqui projetos. E aí uma coisa que é legal é que você pode trabalhar também com os títulos em heading, em H1, H2, H3, que são títulos, subtítulos, né? Eu esqueci o termo disso agora, mas enfim, são variados tipos de títulos que você pode utilizar. Então eu vou colocar ele aqui como título 1. E você viu aqui, ó, que o Notion ele trabalha por blocos. Então se eu escrever qualquer coisa aqui, qualquer coisa embaixo, der mais um Enter e qualquer coisa embaixo, cada um desses textos aqui, ele é um bloco independente. E justamente por serem blocos independentes, é que você consegue ir personalizando a sua área, tá? Então eu vou criar aqui, vou excluir esses blocos, coloquei projetos. Vamos supor aí que eu tenha pelo menos 2 projetos, tá? O grande lance é que cada projeto precisa estar na sua própria página. Então eu vou criar um projeto aqui, você pode imaginar e repetir isso para 2, 3, quantos projetos você quiser. Então vou dar um barra aqui, quando você dá um barra ele te dá mais algumas opções, e vou utilizar a opção de Page, tá? Na opção de Page eu vou colocar aqui projeto XYZ, e dentro do projeto XYZ eu vou criar uma tabela de Kanban, que é muito simples, tá? Eu vou dar um barra aqui, vou lá procurar o table, então se eu arrastar aqui e for descendo eu vou encontrar aqui, ó, board. Então no board eu consigo colocar, por exemplo, tarefas do projeto XYZ, e aqui ele já vem até com alguns cards de exemplos, card 1, card 2, card 3, e também vem com algumas colunas convencionais, que são as colunas do Kanban. Se você não sabe o que é Kanban, coloca nos comentários aí que você quer mais conteúdo sobre Kanban, e corre lá no Instagram também para você ver a publicação que eu fiz alguns dias atrás sobre o Kanban, o que ele é, tá? Mas basicamente ele é essas coluninhas aqui. Então você consegue colocar e até alterar o título dessas colunas. Então posso colocar aqui como, por exemplo, a fazer, posso alterar isso daqui para fazendo, e posso alterar isso daqui para completo. Se você tem alguma outra etapa, você pode adicionar um novo grupo e colocar, por exemplo, revisão, tá? Eu sempre recomendo que você tenha uma etapa de revisão para que você consiga, indiferente de qual seja a sua área, para que você consiga
justamente revisar tudo antes de enviar para o seu cliente. Isso é muito importante, pouco feito na maioria dos freelancers, tá? Então aqui você tem todos os cards e ele já tem alguns cards exemplos, mas na hora de você criar os seus projetos, você vai trazer para cá todas as tarefas do projeto XYZ, tá? Que é um projeto fictício aqui. Então tarefa 1, tarefa 2, por exemplo. Tem mais informações que você precisa colocar nessas tarefas? Então você vai simplesmente clicar no card, ele vai abrir para você. E aí você já vai ver algumas coisas que são mais interessantes ainda. Você vai começar a se aprofundar. A primeira são os status, que são aqueles grupos que você viu ali, que são as colunas que a gente criou. Então pela própria tarefa você consegue mover ele para fazendo, por exemplo. E aí ele vem parar aqui, ó, dentro dessa coluninha aqui. Lembrando que eu gosto de trabalhar com a fonte pequena e com Full Widget, tá? Então já alterei ali para facilitar a nossa vida. Bom, muito bem, aí aqui dentro de tarefas vamos supor que você precise colocar alguma informação. Então informações e descrições. Muda alguma coisa com relação ao que eu te mostrei até agora? Nada. Ele permanece exatamente igual. Então você pode vir aqui, colocar título 1, título 2. Se você precisar colocar alguma imagem, basta você digitar /imagem e aí você consegue fazer upload, embedar a partir de um link ou utilizar a imagem do próprio Unsplash. É muito legal, principalmente para quem trabalha como social media e precisa criar um Kanban visualmente de todas as publicações. Você consegue colocar, se você é designer, está fazendo design de social media, você também pode subir direto a imagem aqui para o seu cliente aprovar e depois compartilhar esse quadro com ele e ele fica responsável por aprovar essa arte. É um dos milhares de fluxos que você pode trabalhar, tá? Voltando ali para a central, a gente criou o projeto 1, tá? Então ele fica lá, quando você quiser você volta aqui para a central e pronto. Vamos supor que você também precise criar aí uma área onde você vai colocar os seus documentos da sua empresa, tá? Então vou colocar aqui um barra, vou colocar documentos, tá? Vou colocar assim, documentos, aliás, perdão, vou só escrever documentos mesmo, que ainda não tem os documentos, né? Tô louco ali. Então vou colocar aqui H1, e aí eu gostaria que isso aqui ficasse em duas colunas, para ficar melhor, visualmente mais agradável. Eu só preciso vir até aqui, ó, se eu clicar fora, voltar, ele aparece também para mim, tá? Eu só preciso clicar aqui nesses pontinhos e arrastar até aqui, ó, do lado direito. Ou se eu quiser colocar ele do lado esquerdo, basta eu vir até o esquerdo e aí ele vai substituir os lados, tá? Mas como eu quero colocar ele do lado de lá, eu vou colocar ele aqui. Vamos voltar ali para a central e vou arrastar, isso é muito importante, tá? Como eu criei essas colunas aqui depois de ter criado a página 1, você consegue ver que só de passar o mouse, ele está arrastando aqui, ó, ele está mostrando toda essa linha cinza, o que significa que ele está em uma única linha e não numa coluna. Então eu vou arrastar ele aqui para cima e aí a linha azul mostra para mim que eu estou dentro de uma coluna. Então a partir de aqui eu posso colocar, por exemplo, uma outra página de, sei lá, pagamentos. Posso colocar uma página finanças. E aí eu posso organizar as minhas finanças ali depois, tá? Então eu só estou fazendo alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui no link das descrições eu vou deixar, aqui na descrição eu vou deixar um link com alguns templates prontos que eu já utilizei. Não estou utilizando mais, mas vou deixar alguns prontos que eu já utilizei. Entretanto, é muito importante você entender que existem templates do próprio Notion. Então, se você clicar aqui em templates, tá? Se você clicar aqui, você consegue localizar diversos templates do Notion prontos. Simplesmente você pode clicar lá, visualizar e utilizar. Então tem templates para quem trabalha com design, tem templates para quem trabalha com educação. Então se você é um professor, por exemplo, você consegue colocar aqui as informações, principalmente professores de música, professor particular, de violão, alguma coisa nesse sentido. Que esses foram os que lembraram, mas qualquer professor que dê aula particular ou que seja freelancer serve, tá? Tem aqui inclusive um CRM, então você consegue colocar aqui os contatos com quem você está utilizando. O legal é que ele também te dá algumas opções. Como você pode utilizar, como você pode trabalhar com esse template. Isso é muito legal, tá? Isso é muito interessante. Então você consegue, por exemplo, vamos trabalhar aqui dentro de um template convencional aqui dentro de marketing, e aí eu posso colocar, por exemplo, Content Calendar, né, que é um calendário de conteúdo. E aí eu vou usar esse template, ele vai criar uma página para mim, tá? Então, muito importante que ele vai criar uma página fora da minha central. Você vai ver essa página sendo criada e colocada aqui. Tá aqui esse calendário que a gente acabou de criar.
E aqui dentro do calendário ele já criou uma série de visualizações, tá? Então isso é outra coisa também muito legal, você consegue ir criando visualizações para o seu Kanban, para o seu calendário, o que quer que você seja. Então, por exemplo, ó, calendário de lançamento, você pode vir aqui, ele criou uma visualização de calendário de lançamento. Deadline, então você consegue ver um calendário com os deadlines, tudo que você precisa fazer nos próximos dias e etc. Por status, que são aqueles Kanbans a fazer, fazendo, revisão, publicado. Aqui a gente tem um exemplo, né? Vamos colocar numa data recente, só para vocês visualizarem aqui como é que fica no calendário, tá? Então vou vir aqui, dia 28, pronto. Então quando eu coloco aqui na data e a gente coloca deadline no calendário, ele aparece aqui dentro do calendário exatamente o mesmo cartão e você tem todas as propriedades, todas as coisas que você pode fazer. Mas eu quero levar ele lá para minha central ou para algum projeto, então eu vou pegar essa página, vou arrastar ela dentro do meu central, vou lá para minha central e vamos supor que esse calendário fosse de algum projeto. Eu posso fazer a mesma coisa e arrastar para dentro do projeto e automaticamente ela vai vir parar aqui embaixo, tá? Como isso daqui são módulos, eu posso trabalhar com esse módulo aqui para cima. E aí eu posso trabalhar com um calendário logo de cara. Então, se você está fazendo um calendário de conteúdo para o seu cliente ou para você mesmo, você consegue colocar aqui. Para criar essas visualizações, já que essa visualização aqui ela veio automático de um template, toda vez que você cria um board ou uma tabela, ele vai ter essa opção aqui de adicionar visualização, tá vendo? Então, quando você clica aqui, você consegue criar outras visualizações. Vamos supor que a gente queira criar uma visualização por tabela, eu consigo criar aqui uma tabela, aliás, vou colocar assim, lista tabelada, tá? É diferente de uma lista, porque tem uma tabela. E na lista tabelada você consegue ver todos os cards, todos os status, se tem alguma pessoa cadastrada, se você estiver trabalhando com equipes e etc, você consegue criar esses templates lá. Você consegue criar essa propriedade aqui, você também pode adicionar outras diversas propriedades. Então você pode adicionar a propriedade de texto, número, você pode colocar select aqui, por exemplo, que é esse tipo de propriedade que está utilizando no status. Você consegue colocar file e média e aí você pode só simplesmente subir e anexar arquivos. Enfim, existem muitas opções e eu nem falei das relações, roll-ups, a quantidade de coisas que você pode fazer aqui. Então eu vou deixar aí na descrição o link para você fazer o cadastro, o link de alguns templates que você pode trabalhar e algumas informações adicionais sobre o Notion, tá? Se você gostou desse vídeo, se você gostou de conhecer um pouco mais sobre o Notion, se você curtiu um pouco mais, entender um pouco mais da capacidade do que o Notion pode te entregar, curte esse vídeo, comenta e não deixa de compartilhar, porque isso, além de ajudar aqui no nosso canal e mais pessoas conhecerem e poder se beneficiar do conteúdo que a gente cria aqui, você também consegue me fazer entender que esse conteúdo está sendo útil para você, ok? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!